Olá pessoal que acompanha aí o nosso canal. Hoje nós vamos estar mostrando aqui para vocês, nesse vídeo, a análise de um delineamento inteiramente ao acaso, conhecido popularmente aí como DIC. Nós vamos estar utilizando um pacote chamado ESP10.pt do programa R. É um pacote muito interessante, feito aí por pesquisadores brasileiros, que facilita diversas análises para esse tipo de delineamento para dados balanceados. Então eu vou primeiramente aqui já parabenizar e agradecer aí os pesquisadores que desenvolveram esse pacote, é um pacote muito interessante. E vou estar mostrando para vocês aqui nessa videoaula como utilizar esse pacote da melhor maneira possível aqui para realizar uma análise em dia. Bom, então a primeira coisa que você tem que fazer é instalar o pacote, Então, se você não tem ele instalado, você clica aqui em instalar, digita, isso com o RStudio aberto, digita aí o nome do pacote, esp10.pt, porque você vai ter as ajudas em língua portuguesa, e instala. Como eu já instalei, eu não vou fazer isso. Já está instalado aqui na minha máquina, eu não vou prosseguir. Bom, uma vez que o pacote foi carregado, pessoal, toda vez que você for utilizá-lo, você precisa carregá-lo, tá certo? Então, para carregar o pacote, você digita esse comando no R, library, e o nome do pacote que você está querendo carregar. No caso, é o pacote esp10.pt. Feito isso, você vem aqui, carrega, clica aqui, carregou o pacote, você já pode utilizar o pacote. E você precisa, obviamente, de um conjunto de dados. Esse conjunto de dados ele pode estar em vários formatos. Nós vamos utilizar aqui um conjunto de dados salvo numa planilha Excel, que é muito comum, os pesquisadores fazerem isso. Então, vou estar mostrando aqui para vocês como que está esse conjunto de dados, depois vou fazer a importação desse conjunto de dados aqui para a leitura do R. Então, o meu conjunto de dados, ele se refere a um experimento que nós utilizamos aí nos vídeos anteriores, São dados simulados, em que nós temos um experimento em que queremos testar o efeito de 4 pastagens, no caso a pastagem A, B, C e D, no peso final dos animais, tá certo? Os animais são bois. O experimento foi realizado segundo um delineamento inteiramente ao acaso, com 6 repetições, e aqui nós temos as respostas do experimento simulado, tá ok? Então o que eu tenho que tomar cuidado aqui na hora que for tabular os dados? Eu tenho que tomar cuidado, principalmente não usar palavras com acento, ou palavras espaçadas, ou cedilha, tá certo? Esse tipo de coisa, ele pode ocasionar erro de leitura lá pelo programa R. Observe que, embora o R utilize o separador de decimal como sendo o ponto, você pode deixar aqui os seus dados com vírgula sem problema, que na hora da importação ele faz essa conversão para você. Então, os cuidados de tabulação, tá? Se você tabular errado, provavelmente o programa pode ter erros na hora de realizar as análises. Então, basicamente, os nossos dados estão tabulados da seguinte forma. Aqui eu fui colocando as pastagens, A 6 vezes, porque eram 6 repetições, então o número de repetições. A pastagem B 6 vezes, que era o número de repetições. E fui colocando aqui a variável resposta, que eu fui obtendo para cada repetição. Tá? Então essa é a maneira correta de tabular para que o programa possa fazer a leitura para vocês. Bom, feito isso, você precisa importar o conjunto de dados. Existem várias formas de importar, eu vou usar aqui uma que eu acho mais fácil, que é você usar clicar em File, Import Dataset, que vai importar os dados, e no caso eu estou importando de uma planilha de Excel, então from Excel. Clico aqui, ele vai perguntar onde esse conjunto de dados está, lá em Browse. Busco o meu conjunto de dados, que no caso está nessa pasta, com o nome dados underline boi. Abrir o conjunto de dados. Tem algumas informações aqui bem tranquilas. A primeira linha são os nomes da variável, é verdade, pastagem, rep, peso. Se eu quero visualizar os dados depois que eu importar, então tem algumas coisas que eu posso estar modificando aqui, mas normalmente, observe que o programa já transformou o separador vírgula para ponto, porque o R vai trabalhar com ponto. E você manda importar o conjunto de dados. Como a gente clicou lá, o programa agora, o RStudio, já está lendo aqui o conjunto de dados. Já aparece para você aqui, você pediu para visualizar os dados. Então nós temos as 4 pastagens, as 6 repetições e a variável resposta, que é o peso dos animais aí ao final desse experimento. Bom, feito isso, com os dados importados, você precisa agora, pessoal, fazer a leitura dessas colunas, tá? Então, pastagem, rep, peso. Para isso, você utiliza a função atache. Então, atache e coloca aqui o nome do conjunto de dados, que nesse caso é dados, tudo em maiúsculo, Dados. Quando você começa a digitar, o RStudio já começa a dar a opção para você aqui, dados underline boi, é esse o nosso conjunto de dados, clica aqui. E quando você roda essa função atache, é apenas para que o programa possa ler as colunas. Então você pode digitar diretamente aqui o nome que está na coluna, que ele já vai entender. Se você digitar a palavra peso, ele vai entender que está falando dessa coluna diretamente, tá?
REP, ele vai entender que é a coluna das repetições, e pastagem, ele vai entender que é a coluna dos tratamentos. Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente o help da função dic. A função dic é uma função desse pacote, roda ela aqui para você entender como funciona ele, delineamento inteiramente casualizado simples, para dados balanceados, do pacote ESP10, e o que esse delineamento faz, né? O que cada uma dessas funções aqui faz. Eu copiei e colei aqui e vou explicar para vocês. Essa primeira função aqui, trat, né? Trat igual, é o tratamento, que pode ser um vetor numérico ou complexo, contendo os tratamentos. Então, o nosso tratamento, ele está com que nome aqui? Ó? Vamos lá, ó, dados, underline boi. Está com o nome de pastagem. Então, as pastagens são os tratamentos. Então, eu tenho que colocar esse nome do jeitinho que está aqui. Ó. Então, eu venho aqui e coloco o nome pastagem, está em maiúsculo, coloco em maiúsculo, pastagem. Resp é a variável resposta, que nesse caso, a nossa variável resposta está com o nome peso. Seria o peso dos bois em quilogramas. Então, eu coloco aqui o nome peso. E aí eu indiquei para o programa que os tratamentos são as pastagens e que a minha resposta é a variável peso. Nesse quali aqui é para você indicar se os tratamentos são qualitativos ou quantitativos. Então, quando você deixa aqui o default dele, que é true, ele já vai entender que os tratamentos são qualitativos, tá ok? Ou seja, não são quantitativos. mcomp é a função para fazer os testes de comparações múltiplas. Se você observar aqui, existem várias opções nesse pacote. Se você deixar escrito a palavra TUC, ele vai realizar o teste de TUC, que é o que nós vamos estar fazendo na sequência. Mas ele pode fazer o teste LSD, o teste LSDB, o teste de Duncan, o teste SNK, o teste Scott-Knott, comparações múltiplas via Bootstrap, o teste de Kalinske-Kostner. Então, quer dizer, ele faz essa rotina, esse pacote faz muitas análises de teste de comparações múltiplas, tá? Então, você coloca aqui o nome do teste que você quer utilizar, daqui a pouquinho a gente vai variar. Vamos começar com o teste de TUC. Tem essa opção NL, que ela vai escolher se modelos não lineares devem ser ajustados aos fatores quantitativos. A gente não vai estar mexendo com isso aqui nesse momento. E HVA, aqui você vai indicar para o R o teste de variância dos resíduos, né? Então, aqui por padrão, se você não colocar nada, vai ser realizado o teste de Bartley, é o default. Se você quiser utilizar outro teste, nós temos a opção aqui nesse pacote também de utilizar o teste de Levene, o teste de Samildian, O'Neill e Metsos, e o teste de Laird, né? Então você tem outros testes aqui para testar a homogeneidade de variâncias que você pode estar colocando aqui. SIG-T e SIG-F é o nível de significância que se quer dar para os testes de médias em comparação dos efeitos de tratamentos ou para o nível de significância do teste F. Normalmente o padrão é o 5%, então a gente acaba não mexendo aqui, tá? Ou seja, você estaria realizando o teste de comparações múltiplas, no caso o teste de TUC, ao nível de 5%, e estaria realizando o teste F, no caso, ao nível de 5%. Essa opção unfold aqui também, que é opcional, se você deixar null, ela vai realizar por default as análises recomendadas, né? Ou seja, normalmente vai fazer o quê? Verificar algumas pressuposições do resíduo, como a normalidade dos resíduos, como a homogeneidade dos resíduos, fazer o teste F, o teste de comparação múltipla que você utilizou ou recomendou. Então, se você deixar aqui null, ele já vai te soltar um monte de análises interessantes para o delineamento inteiramente ao acaso, né? Se você colocar 0, ele vai fazer apenas análise de variância, tá certo? Se você colocar 1, os efeitos simples são estudados. Então, vamos rodar aqui a função. Eu posso até deixar ela mais enxuta, né? No caso, se sempre eu quero fazer essas análises, eu não preciso colocar toda essa linha de comando. Vamos rodar aqui para você ver o que acontece. Clicou aqui, rodou. Ele solta para você, ó. O que vai soltar aqui bonitinho já? Começa soltando o quadro da análise de variância, pessoal. Então aqui, ó o quadro da análise de variância feitinho, né? Os tratamentos, resíduo, grau de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio, teste F, o p-valor aqui pequenininho, né? Que está indicando que teve significância, ou seja, que há diferença entre o efeito dos tratamentos. Neste caso, que há diferença entre o efeito das pastagens. Então tem pelo menos uma pastagem que gerou resultado diferente. Um coeficiente de variação aqui de 4,6, né? Baixinho. Na sequência, depois da análise de variância, ele solta o teste de normalidade dos resíduos, que é uma pressuposição para você utilizar a análise de variância. Né? O p-valor deu 0,94 e ele ainda dá o resultado aqui, ó, explicando bonitinho para você não ter dúvida. Ó. De acordo com o teste de Shapiro-Wilk, que há 5% de significância, os resíduos podem ser considerados normais. Né? Ou melhor, seria ainda dizer o seguinte, não há evidência para rejeitar a normalidade dos resíduos. Né? Teste de homogeneidade de variância, que também é uma pressuposição, né,
para você fazer o DIC tradicional. Deu aqui um p-valor alto, mas ele também já dá a análise. De acordo com o teste de Bartley, foi o teste que você utilizou, a 5% de significância, as variâncias podem ser consideradas homogêneas. Né? Melhor seria dizer o seguinte, que não há evidência para rejeitar a hipótese de homogeneidade das variâncias. E por fim, ele solta o teste de médias que você sugeriu, no caso o teste de Tukey, e está aqui, ó, teste de Tukey indicando, né, que os tratamentos C, A e B, né, não diferem entre si, que os tratamentos D e C não diferem entre si. Aqui os valores das médias. Então, quer dizer, um pacote bem bacaninha, já solta aqui muitos resultados. Então, só para a gente ver como seria de outra maneira, né? Se você substituir aqui, por exemplo, o teste de Tukey pelo Scott Knott, que é só colocar aqui SK, ó, onde está Tukey. Minúsculo. E você quer substituir o teste de Bartley para a homogeneidade das variâncias, você quer substituir pelo teste de Levene. Então você vem aqui, ó, na ajuda, basta digitar a palavra Levene, ó, no lugar de Bartley. Feito isso, clicou aqui na primeira linha, rodou de novo, ele vai soltar as análises, né? Obviamente a análise de variância não vai mudar, é a mesma análise de variância anterior. Na sequência, o teste de normalidade do Shapiro também não vai mudar, né? Agora o teste que ele utilizou para a homogeneidade de variância foi o teste de Levene, também indicando que não há evidência para rejeitar a homogeneidade das variâncias. E o teste de médias que ele utilizou foi o teste de Scott Knott, que não deixa ambiguidades, né? Então, no caso aqui, não há diferença entre os tratamentos C, A e B, né? Não há evidência para indicar isso, mas o tratamento A, a pastagem A, foi diferente das demais e apresentou, né, os animais apresentaram com essa pastagem um peso maior. Então é isso aí, pessoal. Vocês podem brincar com a função aqui, substituindo o tipo de teste. Tem vários testes de comparações múltiplas. Basta digitar aqui ajuda, ó, que você vai ver o que tem, né, nas comparações múltiplas. Você tem o LSD, o LSBD, o DANCA, SNK. Né, tem vários outros testes que você pode estar utilizando. Você pode modificar aqui os níveis de significância, mas normalmente é 5% que a gente utiliza aí na maioria das análises. Mas o programa também permite isso. Tá? Então é uma função muito bacana, muito simples de ser utilizada. Basta você importar, tabular os dados corretamente, fazer essa importação. Dá para fazer essa importação direto do Excel, facilitando a sua vida, né? Então você tem que tomar inicialmente um cuidado com a tabulação. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham entendido aí essa videoaula sobre o DIC, utilizando o pacote espdes.pt. Mais uma vez aí parabenizo aí o professor Eric e os seus companheiros aí, seus vários amigos aí que ajudaram a fazer um pacote muito bacana, muito simples, né? Para realizar o teste, para realizar, melhor dizendo, uma análise do delineamento inteiramente ao acaso aí, para dados balanceados. É isso aí, até a nossa próxima videoaula.